Bom, está aqui conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, por imagens no Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Ô Vera, na crise brasileira, o presidente Michel Temer ainda vai tentar se apegar à literalidade da conversa com Joesley Batista para tentar se segurar no cargo. Eu pergunto para você, ele ainda tem condições políticas de fazer isso, Vera? Eu vou responder a sua pergunta, Thiago, mas antes eu queria aqui fazer uma fala sobre o papel do jornalismo nesta crise que é a mais grave que o Brasil já viveu. Eu acho que nós, jornalistas, temos um papel importante, histórico nessa crise. Nós temos sido os responsáveis por trazer à baila grande parte do que está acontecendo, e a Lava Jato e a imprensa têm um papel importante nisso. Por isso, eu acho que a gente tem de pontuar com precisão e com rigor as coisas. Nós todos, jornalistas, e eu incluída, porque eu fui muito enfática, dissemos em manchetes e em várias vezes que o presidente da República avalizou o pagamento de uma mesada ao Eduardo Cunha depois dele ter sido preso. Dissemos que a delação do Joesley Batista dizia isso. Pois bem, uma vez divulgados os áudios, não há essa literalidade, não há este aval do presidente da República. Eu não estou com isso dizendo que o Temer não cometeu vários crimes em série ali a partir daquela conversa, e outros que podem vir à tona a partir da divulgação dos outros elementos probatórios da delação do Joesley Batista. Mas duas coisas: o Joesley Batista foi até ali, até aquela conversa, munido de um gravador, antes de fechar o acordo de delação, portanto, antes de aquilo ser uma ação controlada. Ele foi com um gravador por iniciativa própria, depois ofereceu isso ao Ministério Público e a partir de então fechou uma delação premiada. Então ele foi ali com um propósito. Ele fala que ele está se dando bem com o Eduardo Cunha e o presidente fala a frase emblemática, a frase que nós repetimos tantas vezes: tem que manter isto aí, viu? Tem que manter isto aí, viu? A partir dele dizer que está se dando bem. Depois é que ele fala, e tem o mensal também. Eu não sei o gestual da conversa, eu não sei o que mais o Ministério Público tem e deve ter, porque o ministro Fachin autorizou a abertura de um inquérito contra o presidente da República no cargo, que não é usual e não é trivial e é algo de extrema gravidade. Mas nós, jornalistas, temos de ter um compromisso, e os nossos ouvintes estão um pouco perplexos diante do que eles ouviram durante 25 horas, que era o conteúdo desses áudios, e o que eles ouviram por conta própria depois. Então nós temos de ser transparentes. Eu sou de uma escola de jornalismo que tem o rigor e a checagem na apuração como fundamentos, tá? Que é a escola da Folha de São Paulo nos anos 90, e nós todos agimos, em grande medida, com um comportamento de manada, Thiago. Nós pegamos uma informação que era de um colega, um furo de reportagem de um colega, e o reproduzimos sem ter acesso à íntegra dos áudios. Isso, para mim, Vera Magalhães, jornalista, colunista, com 24 anos de trabalho e de nome no jornalismo, isso está me incomodando. Eu não deveria ter dado de barato que aquilo era literal. Eu deveria ter sempre citado, segundo o jornalista Lauro Jardim, segundo o jornal O Globo, que é como eu aprendi que você faz quando você não tem a informação em primeira mão e por via própria. Então eu faço aqui um reparo ao meu comentário ao longo do dia todo de ontem, porque não existe naquela gravação, pode ser que exista em outros elementos de provas depois, não existe um aval do presidente Michel Temer à compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha. Ele prevarica, ele ouve crimes em série e dá aval, ele promete acesso a integrantes, e agora eu entro na sua pergunta, me desculpa. Vera Magalhães, eu gostaria de interromper, você falou exatamente as palavras que eu gostaria de ter dito, mas acontece o seguinte, Vera, eu cito para você uma frase de um grande jornalista e grande escritor, que era o Darcy de Arruda Miranda, o livro da Lei de Imprensa é dele, e ele fala que nós falamos sobre o império da urgência. Então nós tínhamos que dar uma satisfação para o público brasileiro. Mas eu ontem vim também pensando nisso, mas não era só a palavra solta que se espalhou e que nós divulgamos sem fazer essa ressalva que você fez. Acontece que isso foi tudo definido por um ministro do Supremo Tribunal Federal que, tendo ouvido todo o conteúdo
que nós não conhecemos, determinou a abertura de um inquérito criminal contra um senador da República. É óbvio. Então não, tem mais coisas. Não erramos não, Vera. Não erramos. Não. Falamos sobre o império da urgência. E era lógico, necessário. Mas o império da urgência não nos livra da obrigação da precisão. Porque depois isso vai ser usado contra nós. E se nós queremos apontar o dedo contra os políticos e contra os corruptos, e nós temos o dever, obrigação profissional de fazê-lo, nós temos também de admitir quando nós, no mínimo, somos imprecisos. Eu aprendi isso na Folha com a escola do Erramos, a escola da Ombudsman, e aqui eu estou fazendo uma Ombudsman de mim mesmo. Não quero me arvorar em Ombudsman do resto da imprensa, mas eu tenho a obrigação de ser Ombudsman de mim mesma, e eu acho que nós cometemos, no mínimo, avançamos o sinal neste ponto, tá? Então, eu acho que isso tem de ser dito para que a gente possa seguir cobrando e seguir apontando os vários crimes. E aí eu respondo a pergunta do Thiago. Eu acho que o presidente é insustentável politicamente porque ele recebeu dentro do Palácio um empresário investigado em várias operações da Polícia Federal, inúmeras. Ele ouviu este homem dizer que tem um procurador da República no bolso e ele falou ótimo. Ele ouviu este homem dizer que tinha acesso a 2 juízes e ele demonstrou satisfação com isso. Ele indicou um de seus principais assessores, Rodrigo Rocha Loures, para receber pleitos deste empresário, e o que a gente viu depois foi este assessor recebendo dinheiro em contrapartida, a promessa de resolver esses pleitos. Ele ouviu esse empresário pedir acesso ao ministro da Fazenda e dizer que estava com dificuldade de obter esse acesso e disse que iria tentar facilitar esse acesso. Portanto, o presidente da República prevaricou, para dizer o mínimo, e cometeu outros crimes. Na conversa em que ele fala sobre a taxa Selic, ele usou uma informação privilegiada para beneficiar um empresário. Então, eu acho que politicamente a situação do presidente Michel Temer é insustentável e ele tem de renunciar a bem do país. Mas o vazamento daquele trecho, algo adulterado, na véspera do ministro Fachin se manifestar e na véspera da PF deflagrar a operação, pode ter sim contribuído para a própria JBS e para outros lucrarem no mercado com a hecatombe que houve no mercado, Joseval. Eles vão pagar só 250 milhões de multa, vão ficar nos Estados Unidos, vão ficar com as empresas, como o professor Villa tem pontuado desde ontem. Isso é questionável e nós temos de questionar a força-tarefa por este acordo, e o vazamento um dia antes pode ter contribuído sim para que se fizer vazamento um dia antes e ainda não preciso e não literal, pode ter sim contribuído para muita gente ganhar dinheiro. Eu não gosto de ser usada de massa de manobra para ninguém ganhar dinheiro no mercado, então por isso eu fiz aqui esse longo prólogo. Eu peço desculpa ao ouvinte, mas eu acho que era minha obrigação. Então vamos ao epílogo. Vamos. E por falar em questionamento... Está longe do epílogo ainda, Josi. Por falar em questionamento, o Palácio está questionando a validade dessa gravação. Você tem alguma informação ou para fazer uma análise rigorosa, como você faz, sobre essa questão? Eles mandaram para um perito, mandaram para um perito esse áudio. Que porque pode ser montado, né? Pode ser editado, essas questões que estão sendo levantadas. É um áudio bastante truncado, várias falas do Temer são inaudíveis, vários momentos em que ele responde a ruídos. Eles vão mandar para ver se há alguma edição. Eu acredito que a Força-Tarefa e o próprio ministro Fachin tenham feito isso previamente, antes de homologar a delação, antes de conceder um benefício de delação tão extenso e antes de usar a ação controlada da primeira vez na Lava Jato, algo inédito e algo ousado, e de também abrir um inquérito contra o presidente da República e pedir a prisão do Aécio, né? Então eu acho que eles fizeram e tomaram todos esses cuidados, mas o Palácio, aproveitando esta brecha de que não era tão literal quanto se imaginava, vai tentar se segurar com base nisso, Joseval. Se vai obter êxito ou não, é muito cedo para dizer. Eu acredito que seja difícil, mas veja que eles já conseguiram evitar uma debandada dos ministros, que se anunciava no primeiro momento. Eles seguraram um pouco este movimento e também seguraram a debandada dos partidos à base. Se conseguirem segurar isso por mais alguns dias e encaixarem um discurso de que o presidente não cometeu os crimes que se diziam, eles podem tentar
obter algum lastro para se manter. Eu acho isso muito difícil, mas não é possível dizer agora se vão obter sucesso ou não.